Que o Espírito de Deus te abençoe nessa noite de segunda-feira. Você teve hoje durante o dia em uma Universal? Então você vai agora lá no meu Instagram, faça isso. Deixa o seu comentário, Mário Ponta Iluminado. O que você aprendeu hoje? Como que foi o congresso hoje para você? Você recebeu a sua chave? Então essa semana vai ser uma semana de bênçãos, de vitórias. Essa semana vai ser tão abençoada, mas tão abençoada que até dinheiro na rua você vai achar de tão abençoada que vai ser. Você crê nisso? Então é conforme a sua fé. Mas agora eu quero falar com você que não pôde estar hoje, você que vem acompanhando as nossas programações aí já há algum tempo. Eu quero falar sobre a sexta-feira. Sexta-feira. A história que eu vou botar aqui, só para você ter uma ideia, é da Idália Oliveira. Idália Oliveira, ela serviu os guias durante 10 anos. Não foram 10 dias, 10 anos. Ela procurou os guias para resolver problemas, porque dos maiores problemas que a Idália tinha era no relacionamento. Ela sofria ali uma influência maligna. Por isso que as coisas não davam certo. Ela tinha um guia que só levava ela para o caminho errado. Acompanhe a história impressionante, um caso verídico da Idália e eu já volto. Meu nome é Idália Oliveira. Eu servi os guias durante 10 anos. Eu procurei os guias para resolver a situação do meu casamento. Da agressividade do meu ex-marido, da bebida, de droga, dos ciúmes. E eu fazia tudo o que eles mandavam. Tudo. Era obrigações, era tudo que eles mandavam, exigiam, né? Eu cumpria direitinho, só que a situação, além de não resolver a situação, piorava cada vez mais, ao ponto de chegar na agressão física. Eu fui esperando que eles me guiassem para uma solução, me guiassem para o caminho certo, me guiassem para resolver aquele problema. E, no entanto, eles me guiaram cada vez mais para o abismo. Além da situação no meu casamento que piorou, cheguei ao ponto de agressão, ele me agrediu fisicamente e eu me separei, chegou ao ponto de separar. Em vez de unir, separou. Eu fui embora de casa, separei porque não aguentei. E na minha vida profissional, afetou bastante também. Eu trabalhava numa empresa, eu era secretária durante 10 anos nessa empresa da diretoria. E no último ano que eu fiquei nessa empresa, eu ia trabalhar uma vez por semana. Eu ficava em casa trancada, com síndrome do pânico, uma vez por semana ia ao trabalho e tinha sintomas de loucura. Eu conversava com as pessoas, eu ouvia as pessoas bem distantes de mim, sendo que a pessoa estava perto de mim. Eu ouvia vozes, eu ouvi uma voz que falava no meu ouvido que eu ia ter que morar embaixo da ponte. Eu via vulto. Um casal de amigos meus, que eles vendo que eu não estava bem, eles me deram uma Bíblia de presente. Até então eu nunca tinha sequer pegado uma Bíblia. Nessa época que eu ganhei a Bíblia desse casal de amigos meus, eu tinha aproximadamente uns 37 anos de idade. A pessoa com 37 anos de idade nunca ter lido a Bíblia, pegado sequer numa Bíblia, na Palavra de Deus, pois eu nunca tinha tido acesso. Conforme eu lia, mesmo sem nada entender, eu percebi que havia um poder naquela palavra. Porque quando eu lia, aquele mal-estar, aquele síndrome do pânico, aquele desejo de suicídio se afastava de mim. Um dia eu estava dormindo lá no centro e o guia veio na pessoa lá, que costumava recebê-lo, e veio direto para mim e já falou assim: eu não quero mais você aqui na minha casa porque eu sou das profundezas do inferno. A partir desse momento, nunca mais eu voltei lá. Aí a minha tia me falou: vai na Celso Garcia. Chegando aqui, na sessão do descarrego, foi que eu descobri que se tratava da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, peguei firme aqui, fiz minhas campanhas, me libertei na sessão do descarrego. A minha vida foi mudando. A partir daquele primeiro dia, eu já tive paz, já comecei a me libertar daquela síndrome de pânico. Me libertei da angústia, da depressão, do desejo de suicídio. Me libertei do desejo de morar embaixo dos viadutos, que eu tinha esse desejo. Me libertei de tudo isso, voltei a trabalhar, troquei de guia. O meu guia passou a ser o Senhor Jesus, que me guiou para a vitória, para a alegria, para a paz.
Hoje eu sou uma pessoa feliz, abençoada, convicta do que eu quero, determinada e vitoriosa. Faça o que ela fez. Você vê que ela trocou de guia. O que nós vamos fazer nessa sexta-feira agora é isso. Nós vamos fazer uma troca de guia. É um trabalho específico, é um trabalho espiritual, é um trabalho que só é desenvolvido na sessão do descarrego. Independente da sua religião, independente se você é de alguma denominação, não é? Você tem um problema espiritual, é sexta-feira na sessão do descarrego. E na sexta-feira nós temos mulheres que um dia serviram aos guias, hoje se libertaram e são ex-ocultistas. Pessoas que um dia se envolveram de modo profundo na magia, mas hoje estão na luz e estão ajudando. Acompanhe agora o nosso quadro As Ex-Ocultistas e eu já volto. Pai, com esse ritual, com essas meias entre as velas, tua vida vai andar para trás. Assim como eu jogo essa terra sobre essa meia, a sua vida vai ser enterrada, porque essa terra vem no cemitério. Te odeio, pai. Então, meias representa o quê? O caminhar, o andar daquela pessoa. A vida da pessoa, ou ela anda para frente, ou ela anda para trás. Assim como ela fez um ritual, onde ela colocou os pares de meia e colocou o quê? A terra de cemitério. Essa terra representa o quê? Uma vida morta, parada, estabilizada. O que ela fez? Ela determinou, ela proferiu uma praga, uma maldição, que a vida dessa pessoa iria andar para trás. Então, o que aconteceu? Ela invocou o espírito da morte para que aquela vida não tivesse mais andamento, que essa vida parasse, andasse para trás. E todas as coisas que essa pessoa vier a fazer, investimento, trabalho, vida financeira, vida espiritual, todas essas coisas elas estarão o quê? Estagnada ou começará a andar para trás. Nada mais vai progredir na vida dessa pessoa devido a esse processo desse ritual. Quero você mais amante do que nunca. Quero a nossa relação apimentada. O nosso amor vai ficar apimentado. Como essa pimenta arde, o nosso amor vai arder também. Quero você amarrado a mim, completamente dependente, me desejando o tempo todo. Caído aos meus pés. Da mesma forma que essa pimenta arde, o nosso amor vai ficar apimentado. Você vai ficar caído aos meus pés. Então, esse é um ritual oferecido, né, para as entidades que vestem, femininas, né, que vestem roupa vermelha e preta. Sim, para quê? Para que, assim como esse relacionamento recebeu essa oferenda das pimentas, né, que é para aquecer esse relacionamento, realmente, por um período, esse relacionamento vai estar aquecido. Sim, vai estar pegando fogo. Mas, da mesma forma que ele também vai alcançar uma fase desse relacionamento, que vão começar a haver brigas, intrigas, confusões, agressões. Então, não funciona. Por quê? Isso não é um relacionamento sadio, é um relacionamento oferecido aos espíritos. E os espíritos, ele recebe,
mas ele sempre vai querer mais. Por quê? Porque não é um relacionamento de luz, não é um relacionamento abençoado, é um relacionamento que tem as forças espirituais das trevas. Há certa vez, há muitos anos atrás, há 30 anos, eu já estive na casa do encosto, já entreguei a minha mão para consulta, que eu não tinha sorte no amor, e nisso a minha vida piorou agora, quer dizer, eu já tenho 49 anos e nunca fui feliz no amor, já fui casada, me divorciei. E esse mal está passando para minha família, minha filha também, ela tem 19 anos e ela tá um problema espiritual, ela manifesta um espírito que faz com que ela emagreça mais e mais, e ela não consegue estudar. Também aparecem pessoas estranhas no meu caminho, homens esquisitos, sabe? Homens casados. E também gostaria que a minha vida profissional tá parada também. Tô sem trabalho, eu sou cabeleireira, tá muito fraco o movimento e também problema de saúde. Então, amiga, a partir do momento que você entrou no local onde você disse que deu a sua mão, né, para uma entidade ler, você abriu o seu campo espiritual para que essa entidade tomasse conta da sua vida, né? Tanto espiritual como físico, como no relacionamento, como profissional. Como você falou, a sua vida toda passou a ser um fracasso. O seu casamento começou a ir para água abaixo, a sua vida profissional nada funciona. E ainda mais, você disse que a sua filha também começou a ter os mesmos sintomas. Então, para você acabar com esses sintomas, você tem que vir buscar a luz espiritual. Porque só com a energia da luz você vai conseguir combater as forças do mal que está agindo sobre você e sobre a sua família. Nós podemos te ajudar. Por que nós podemos te ajudar? Porque um dia nós tivemos experiências. Nós estávamos envolvidos profundamente na magia, nos vícios, nas drogas. A Igreja Universal ela é formada de testemunhos. Por isso que tentam de todas as formas acabar com a Universal, mas não conseguem, porque a Igreja Universal não é o templo, não é a parede. Eu sou a Universal. As pessoas que nós estamos colocando os depoimentos, elas são a Universal. Elas sabem o que aconteceu na hora em que elas chegaram na Universal. Como a história da Andréia. Só para você ter uma ideia da Andréia. A Andréia ela foi vítima de fake news. Ela odiava o Bispo Macedo porque ela servia aos encostos, ela servia aos espíritos. E a gente não é contra, as portas estão abertas para todas as religiões, todos os povos. Mas a gente combate o mal, a gente está numa guerra constante contra os espíritos malignos, espíritos causadores dos vícios, espíritos causadores das doenças, da miséria. A gente combate. Então ela odiava, que na verdade não era ela que odiava. Ela ouvia muitas notícias, ouvia muitas coisas sobre a Universal, sobre o próprio Bispo Macedo, sem conhecer, unicamente por preconceito. Acompanhe a história da Andréia, porque possivelmente o passado da Andréia é o presente de muitos que estão me assistindo agora. Acompanhe. Meu nome é Andréia Silva, eu sou consultora de vendas no ramo imobiliário. Eu fui vítima, do fake news. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal, eu odiava o Bispo Macedo. E na época eu servia aos encostos, então eu tinha uma mente muito perturbada. Eu era uma pessoa extremamente agressiva, arrogante, prepotente. Então, devido aos encostos agirem na minha mente, quando eu ouvia falar da Igreja Universal, que curava, que libertava, que as mães de encosto iam lá, iam ser libertas, então aquilo me dava um ódio, aumentava ainda mais o ódio pela igreja e pelo Bispo Macedo. Ouvia falar mal da igreja, ouvia falar mal dos pastores, dos bispos que roubavam os pobres, que eram pessoas que enganavam. Então aquilo ia aumentando aquela raiva que eu sentia dentro de mim.
A mídia colaborou com isso, então eu via na televisão, eu ouvia no rádio, eu ouvia pessoas falarem. Então eu não conhecia a igreja, eu não conhecia o bispo, mas eu via com os olhos da mídia. Eu me lembro de uma das casas, né, de encosto que eu frequentava, era atrás da igreja que hoje eu faço parte. E eu me lembro que quando começava lá as reuniões, né, então incomodava. Então até mesmo os filhos lá de encosto, né, manifestado, então jogavam pedra no telhado. Esse povo de lá, do homem de lá, de branco, então incomodava muito. Então havia esse conflito. Então era feito os trabalhos para fechar a casa de Deus. Só que na verdade acabou fechando o terreiro. Eu criticava muito a igreja, eu criticava muito a fé, né? Então eu achava que era tudo uma enganação. Eu lembro que uma vez na televisão eu vi uma pessoa manifestada com encosto, né? E o pastor falou assim, de joelho. E eu lembro que aquele encosto ajoelhou em seguida. E eu em casa assistindo, com a vida destruída, derrotada, eu falei, imagina, isso não existe, né? Isso é mentira, essa pessoa está sendo paga para fazer isso, né? Duvido eu ir lá, incorporar e esse pastor colocar de joelho. Eu não tinha vida, não se pode chamar aquilo de vida, né? Então era bem conturbada, eu não tinha paz, eu era uma pessoa agressiva, eu não tinha paciência com nada e com ninguém. Eu não conseguia ter um relacionamento amoroso com ninguém, assim, fixo, né? Então eu bebia muito, eu me drogava, eu me prostituía, eu saía nas baladas, eu ficava com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Mesmo servindo e fazendo tudo que os encostos pediam, eu tinha essa vida derrotada. E eu não conseguia enxergar como era a minha vida. Eu só conseguia enxergar o quê? A igreja, o bispo. Né? Quando eu via na televisão, quando eu via alguém falar, aquilo me citava aquele ódio. Um certo dia eu fui parar no fundo do poço. Né? O que é fundo do poço? É quando você não tem mais saída. Você não tem mais o que fazer, o que pedir. O que eu podia fazer e pedir para os encostos eu já tinha feito. Só que dentro de mim havia um vazio, havia uma tristeza. A tristeza era tamanha que eu tentei o suicídio 3 vezes. Eu tentei me jogar debaixo do trem. Eu já estava com a roupa para ir para a casa de encosto. E eu tentei me jogar. Né? E eu não consegui me jogar. O trem ia vindo, eu tentei ir, mas eu não consegui. Foi como uma força me segurasse. E eu fui na igreja. Aí ao entrar na igreja, tinha os obreiros na porta ungindo os olhos, né, das pessoas. E eu lembro que a obreira foi ungir os meus olhos e eu não deixei. Né? Eu bati com a mão assim na mão da obreira e ela não chegou a ungir os meus olhos. E na minha mente falava, vai embora, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E aí eu tentava levantar para ir embora, só que eu não conseguia, eu não tinha força. E aí começou a reunião. Depois da oração, depois da libertação, eu senti o meu corpo leve, fiquei calma, não tive mais aquela vontade de sair correndo. Aí a partir desse momento eu falei, aqui é o lugar. Porque aonde eu vou, eles falam que são os maiores, os poderosos, né? E aqui o homem mandou ficar de joelho e ficou de joelho. Então aqui é o meu lugar. Então a partir desse dia, eu passei aí todos os dias na igreja. Já fui dormindo, coisa que eu não dormia, eu tinha insônia. Então já passei a não beber mais, né? Passei a pegar nojo do cigarro. Então assim, fui me libertando. Devido a frequentar as reuniões de libertação na sexta-feira, eu fui me libertando. Eu fui tendo os resultados na minha vida, né? Em áreas da minha vida que eu não tinha resultado. Então, a partir desse momento, os maus olhos saíam, a raiva saiu, o ódio saiu, e aí eu passei a amar a Igreja Universal, eu passei a amar o Bispo Macedo. Hoje, o bem maior que Jesus me deu foi a presença dele, foi o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, poderia ter evitado muito sofrimento, né, muita dor, mas o fake news, ele me atrapalhou muito, me prejudicou muito. Hoje eu estou aqui para pedir perdão para o Bispo Macedo, para pedir desculpa, né, por tudo que eu falei, por tudo que eu fiz. E hoje eu sou grata à Igreja Universal e grata ao Bispo Macedo. Antigamente eu era usada
para falar mal da fé, né? Para desviar as pessoas do caminho de Deus, da fé. E hoje o Espírito Santo me usa para ganhar almas para o reino de Deus. Assim como Deus transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua também. Faça o mesmo que a Andréia fez. Vem fazer um teste. Vem fazer um teste. Sexta-feira agora. Ah, é muito longe sexta-feira? Então, amanhã, terça-feira. Ou na quarta-feira, na Escola da Fé. Qualquer dia é dia na Universal. Vem para fazer um teste, vem para conhecer. Vem para saber como que é o trabalho da Universal, até mesmo para esse preconceito seu cair por terra. Porque o dia que você colocar os pés na Universal, você vai ver que não é nada daquilo que falaram, que te contaram. Eu vou colocar agora o Pedro. E observe bem, a gente fala pouco, são 30 minutos aqui que eu fico com vocês todas as noites, e nesses 30 minutos eu procuro colocar bastante relatos de pessoas, bastante histórias de pessoas, como o caso do Pedro, só para você ter uma ideia. O Pedro, ele foi vítima de um ritual, foi vítima de uma obra maligna, de um trabalho espiritual. Ele vivia angustiado, ele não tinha nada dentro dele que produzia alguma energia positiva, ele vivia triste, nada funcionava. E como saber, pastor Mário, que eu estou sendo vítima de um ritual? Pelos frutos. Sabe aquele problema que você não consegue resolver com a força do braço? Sabe aquele problema que, por mais capacidade, por mais experiência de vida, por mais formação acadêmica que você tenha, você não consegue vencer ele? Pois bem, isso se caracteriza um problema espiritual. Era o caso do Pedro. Acompanhe a história dele. Meu nome é Pedro Paulo. E antes de chegar na corrente de sexta-feira, eu fui vítima, assim, de um ritual. Isso aí me abalou bastante. Eu tinha muita dificuldade, até mesmo de concentração no trabalho. Muitas vezes com dificuldade para dormir à noite. Me sentia muitas vezes agitado, angustiado. Sentia um vazio, assim, muito grande. E nada me preenchia. Por mais que eu estivesse, assim, na roda de amigos, em festa de amigos, de aniversários, no momento era tudo alegria, mas quando chegava em casa e à noite é que realmente eu sentia o peso do vazio. Você foi pago por quê? Alguém fez trabalho contra ele? Amigo do trabalho, e onde ele frequentava um centro. Aonde o teu nome era invocado? Eu sempre fui um cara muito esforçado. Mas eu sentia assim aquela depressão que eu sentia começou a complicar no meu trabalho. Tanto é que um dia o próprio chefe me chamou e Pedro Paulo, o que está acontecendo com você? Você está um pouco distante, eu estou vendo que você está muito angustiado, o que anda acontecendo? E eu, na verdade, não sabia explicar. Eu sabia que tinha alguma coisa comigo, mas eu não sabia explicar. Acabei com a carreira profissional dele. Qual carreira? Ele era um executivo. Eu, no passado, busquei em outras denominações, busquei outras formas de ajuda, mas também não tive resposta. Mas naquele dia, quando eu liguei a TV, por coincidência ou por obra divina, estava passando a programação da igreja. E o que o bispo falou naquele dia, naquele momento, ele parece que falou para mim. Você que está aí com problema, com depressão, acha que nada dá certo para você, vem aqui. Se você vir aqui e sair do mesmo jeito, não precisa voltar mais. Aí eu tomei uma decisão e depois que eu recebi aquela oração e a imposição de mãos, o mal que tinha comigo, ele não resistiu. Ele foi arrancado. Em o nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar, saia! Senti um alívio tão grande que parece que havia arrancado, parece não, foi arrancado de mim um peso muito grande do fardo que tinha nos meus ombros, saiu. O que o senhor está sentindo agora? Ah, muito leve. Olha para mim. Mas o senhor percebe paz no seu ser? Sim. Paz e alegria? Sim. E eu senti uma paz
intensa. E essa paz está comigo até hoje. Aí eu tomei a decisão para agradecer a Deus. Eu não podia tomar uma outra decisão senão me batizar. E no domingo seguinte, eu me batizei nas águas. E esse Deus maravilhoso tem sido comigo até hoje. As lutas vêm, lógico, né? Não estamos livres. Esse Deus que me libertou, que está comigo, eu tenho consciência que Ele tem sido à minha frente, tem sido comigo todos os dias. Meu trabalho tem ido bem. Como eu gosto também de fazer pintura, as coisas estão fluindo, graças a Deus, maravilhosamente bem. E eu tenho certeza que muitas outras coisas estão por acontecer. A grande vitória eu já tive, que foi receber o Espírito Santo. Eu consegui me perdoar, consegui tirar toda a mágoa que eu tinha de outras pessoas. Eu diria que o Pedro Paulo estava totalmente destroçado. Deus montou como se fosse um vaso novo. E hoje eu estou cheio de vida. Esse é o agradecimento que eu tenho por ter encontrado aqui o Deus que eu não tinha encontrado em outro lugar. E o legal nisso, que a gente pode ver no Pedro, é que ele estava como você aí, assistindo uma programação. E ele tomou atitude. Se essa programação está chegando até você agora, isso quer dizer que você pode chegar até uma universal. Não é por acaso. Não é uma... Com Deus não existe acaso. Com Deus, tudo já faz parte de um plano. E foi plano dele você estar aí agora diante dessa TV me assistindo. Agora você tem que fazer a sua parte. Eu vou orar agora, eu vou pedir para Deus te dar forças, eu vou pedir para Deus te sustentar, para que amanhã, no primeiro horário, você procure uma universal mais próxima aí de você. Inclusive, você pode ir lá no meu Instagram, Mario.iluminado, deixar o seu nome e o nome da sua família para a gente poder interceder por você. Ou você pode ir lá no meu canal do Facebook, Mario.iluminado oficial, e ali você vai ver testemunhos, você vai ver essas programações na íntegra mesmo. Nós estamos aqui para te ajudar. Agora a gente precisa que você tome a atitude de estar conosco amanhã no primeiro horário. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora por essa pessoa que está gemendo, por essa pessoa que está sofrendo, meu Deus. Eu sei que agora tem pessoas que estão aflitas, angustiadas. Toca nessa criatura agora, meu Deus. Toca nesse homem agora. Toca nessa pessoa agora e arranque esse mal, essa depressão, essa dor. Seja livre agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro pela nação. Ó poderoso Deus de Israel, a tua palavra afirma que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, seja o Senhor dessa nação, através de homens de Deus, mulheres de Deus, sentados nas principais cadeiras, meu Pai. Ó meu Deus, em nome de Jesus, em outubro nós teremos essas eleições. Então coloca as pessoas certas, as pessoas que obedecem a Tua palavra, que vivam na justiça, meu Pai, para ocupar os principais cargos desse país. Essa é a nossa oração, meu Deus, porque tem gente que está gemendo, tem gente que está sofrendo, meu Pai, porque existem maus governantes. Então ouça o nosso clamor pela nação. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém? O bispo Renato Cardoso, ele vai estar nessa sexta-feira agora e nessa quarta-feira, 8 horas da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Não tem como você não ver o Templo de Salomão, de tão grande que é. Nós estaremos aqui na Catedral de Sorocaba, uma das maiores construções aqui da cidade de Sorocaba, na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 555, no centro. É do lado do shopping, Pátio Cianê. Não tem como errar. Ou em qualquer Universal. Sabe aí próximo a você? Tem uma Universal. Seja ela pequena, seja ela grande, entre amanhã no primeiro horário
e busque ajuda, porque tem uma porta aberta, tem um milagre esperando por você. Que Deus te abençoe. Até amanhã.